O que deve um católico fazer para comungar corretamente? Como comungar corretamente? Como participar corretamente da Eucaristia? Meu irmão e minha irmã, eu me chamo Lucas Navar, sou um leigo e essa série de vídeos trata a respeito do estudo do Catecismo da Igreja Católica através do livro Catecismo Maior de São Pio X, pela editora Eclésia. No vídeo anterior, demos início ao estudo da Eucaristia, o sacramento da Eucaristia. E hoje faremos a respeito de quais as disposições necessárias para bem comungar e da maneira correta de comungar. Antes de darmos início a essa leitura e estudo do catecismo a respeito da comunhão, façamos o ato de fé. Meu Deus, eu creio em tudo o que vós revelastes e a Santa Igreja nos ensina, porque não podeis enganar-vos e nem enganar-nos, e expressamente creio em vós, único e verdadeiro Deus em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E creio em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado por nós, e que a cada um dará segundo as suas obras o prêmio ou o castigo eterno. Nesta fé quero viver e morrer. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O sacramento da Eucaristia sempre produz em nós os seus maravilhosos efeitos? Sim, o sacramento da Eucaristia sempre produz em nós os seus maravilhosos efeitos quando é recebido com as devidas disposições. Quantas coisas são necessárias para fazer uma boa comunhão? Para se fazer uma boa comunhão, são necessárias três coisas. Primeira, estar na graça de Deus. Segunda, estar em jejum da meia-noite até o ato da comunhão. Terceiro, saber o que se está prestes a receber e aproximar-se da Santa Comunhão com devoção. Vamos repetir. Primeiro, estar na graça de Deus. Então, antes de comungar, não estar em pecado. Segundo, estar em jejum da meia-noite do dia anterior até o ato da comunhão. Então, a pessoa deve passar um tempo em jejum, para então poder comungar. Saber o que se está prestes a receber. Então, ter de fato conhecimento de que aquilo é o corpo e o sangue de Cristo. De fato, não representativamente, mas de fato. E aproximar-se da Santa Comunhão com devoção. Tem uma nota de rodapé aqui, eu acho interessante de fazer a leitura. O jejum desde a meia-noite era a antiga disciplina eucarística. Tendo em vista as missas noturnas que se haviam tornado mais frequentes em sua época, o Papa Pio, Pio XII, na Constituição Apostólica Christus Dominus de 1953, permitiu que se reduzisse o jejum a 3 horas para alimentos sólidos e bebidas alcoólicas, e a 1 hora para bebidas não alcoólicas. Mais tarde, o Papa Paulo VI reduziu o jejum a 1 hora de modo geral. Então, aqui a nota de rodapé demonstra que os papas eles alteraram, né, essa questão do jejum, de da meia-noite, a princípio, para 3 horas e depois para 1 hora, a depender do alimento. No caso, Paulo VI, para o alimento em geral. O que quer dizer estar na graça de Deus? Estar na graça de Deus quer dizer ter a consciência pura e limpa de todo pecado mortal. Quem sabe estar em pecado mortal, o que deve fazer antes de comungar? Ou seja, aquele que tem conhecimento de que está em pecado mortal, qual a medida deve tomar? Quem sabe estar em pecado mortal deve, antes de comungar, fazer uma boa confissão, pois quem está em pecado mortal não basta o ato de contrição perfeita para comungar como convém. Então, não basta apenas se arrepender, deve confessar seu pecado. Porque para poder comungar não basta o ato de contrição perfeita a quem sabe estar em pecado mortal? Porque a Igreja estabeleceu, por respeito a esse sacramento, que quem é culpado de pecado mortal não deve se atrever a comungar sem primeiro ter se confessado. É bíblico. Isso é bíblico. A Igreja não tirou do nada isso daí. Na Bíblia, eu não me recordo agora em que parte, deixa eu localizar aqui. Quem come
carne. Deixa eu pegar aqui, João. Aqui. João capítulo 6, do verso 51 ao 58. Vai ficar uma luz clara no meu rosto aqui, porque eu estou lendo o texto bíblico. Eu sou o pão vivo aqui, em João capítulo 6, do versículo 51 ao 58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. As palavras de Deus começaram a discutir, dizendo: Como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. E este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Eu queria o que fala quem come. Deixa eu ver se eu acho. Que assume sobre si a culpa. Enfim, isso demonstra que eu estou sem ler a Bíblia corretamente. Já tem um bom tempo que eu não leio. Mas o fato é que aquele que come em pecado assume sobre si a sua culpa. Por isso que a igreja tenta preservar o católico de comungar estando em pecado. É claro que o padre, hoje em dia principalmente, onde as igrejas são cada vez mais cheias, né? Na comunidade média, que você tinha uma paróquia relativamente pequena, em que o padre conhecia as pessoas, seu rebanho, de forma mais próxima. Mas o padre dificilmente vai perguntar: e aí, você está em pecado? Na fila da comunhão. Espera-se que o católico ele tenha consciência disso, né? Receberia Jesus quem comungasse em pecado mortal? Quem comungasse em pecado mortal receberia Jesus Cristo, mas não a sua graça. Antes, cometeria sacrilégio e se tornaria merecedor da sentença de condenação. Então é isto: aquele que comunga em pecado mortal recebe sobre si o fardo. Que tipo de jejum se exige antes da comunhão? Antes da comunhão exige-se o jejum natural, o qual se quebra por qualquer pequena coisa que se ingira com comida, como comida ou bebida. Se alguém engolisse restos de comida presos entre os dentes, ou alguma gota de água que lhe tenha entrado na boca, pode ainda comungar? Quem engolisse restos de comida presos entre os dentes, ou alguma gota de água ao se lavar, pode ainda comungar, porque então essas coisas ou não são considerados comida ou bebida, ou já perderam a sua natureza. Em algum caso é permitido comungar sem estar em jejum? Comungar sem estar em jejum é permitido aos enfermos, que estão em perigo de morte, e a quem recebeu esta especial permissão do Papa em razão de enfermidade prolongada. A comunhão feita pelos enfermos em perigo de morte chama-se viático, porque os sustenta na viagem que fazem desta vida à eternidade. O que quer dizer saber que se está prestes, saber o que se está prestes a receber? Saber o que se está prestes a receber quer dizer conhecer as coisas que se ensinam acerca deste sacramento, da Eucaristia, na doutrina cristã e acreditar firmemente nelas. Ou seja, não basta simplesmente receber a comunhão. É necessário que conheça e acredite de fato, tenha fé de fato, de que ali é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. O que quer dizer comungar com devoção? Comungar com devoção quer dizer aproximar-se da Santa Comunhão com humildade e modéstia, tanto na pessoa como na vestimenta, e fazer a pregação antes e a ação de graças, a preparação antes e a ação de graças depois da Santa Comunhão. Então veja, ter humildade e modéstia, tanto no comportamento, bem como na sua vestimenta. Hoje em dia, não é raro na igreja ver pessoas que não têm decoro, né? Homens que vão de bermuda,
mulheres que vão com decote, saias muito curtas, roupas muito apertadas. Enfim, o fato é que hoje em dia cada vez mais perdemos a sacralidade, o sentido de que a igreja é um lugar santo. Em que consiste a preparação antes da comunhão? A preparação antes da comunhão consiste em nos determos algum tempo a considerar o que vamos receber e quem somos nós, e em fazer atos de fé, esperança, caridade, contrição, adoração, humildade e desejo de receber a Jesus Cristo. Em que consiste a ação de graças depois da comunhão? A ação de graças depois da comunhão consiste em nos determos recolhidos a honrar o Senhor dentro de nós mesmos, renovando os atos de fé, esperança, caridade, contrição, adoração, agradecimento, oferecimento e súplica, pedindo, sobretudo, aquelas graças que são mais necessárias para nós e para aqueles por quem somos obrigados a orar. Então, é necessário, de fato, na comunhão, ter um mover, né? Nós nos movermos em direção a Deus, buscarmos de fato o Senhor. O que se deve fazer no dia da comunhão? No dia da comunhão deve-se estar o mais possível recolhido, ocupar-se com obras de piedade e cumprir com maior diligência os deveres do próprio Estado. Depois da Santa Comunhão, quanto tempo permanece em nós Jesus Cristo? Depois da Santa Comunhão, Jesus Cristo permanece em nós com a sua graça enquanto não se peque mortalmente, e com a sua presença real permanece em nós até que se consumam as espécies sacramentais. Então, se não peca mortalmente, ó, já me deu sono. Estou gravando esse vídeo às 1 da manhã. Se não peque mortalmente, Jesus Cristo vai continuar em ti. E aí é o estado de graça, né? Buscar um perpétuo estado de graça. Da maneira de comungar. Como devemos nos apresentar no ato de receber a Santa Comunhão? No ato de receber a Santa Comunhão, devemos estar ajoelhados, manter a cabeça medianamente levantada, os olhos modestos e voltados para a sagrada partícula, ou seja, um pedaço da hóstia que você vai receber, a boca suficientemente aberta e a língua um pouco estendida sobre os lábios. Como devemos segurar a toalha ou a patena da comunhão? A toalha ou a patena da comunhão deve ser segurada de modo que recolha a sagrada partícula caso ela venha a cair. Então, ao receber, ao estar pronto para receber a comunhão, é necessário ter um cuidado para não permitir que aquela partícula venha a cair no chão. Quando se deve engolir a sagrada hóstia? Devemos procurar engolir a sagrada hóstia o quanto antes e nos abster de cuspir por algum tempo. Você não pode cuspir depois de engolir a hóstia, porque ali você vai estar cuspindo Cristo, né? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo, a gente sabe que é sagrado. Caso a sagrada hóstia se grude ao céu da boca, o que deve ser feito? Caso a sagrada hóstia se grude ao céu da boca, ela deve ser desgrudada com a língua e jamais com o dedo. Por que não com o dedo? Porque senão você vai, seu dedo vai ficar partes da hóstia e você vai estar jogando fora, entre aspas, o corpo de Cristo. No próximo vídeo falaremos a respeito do preceito da comunhão. Ainda há um pouco mais a respeito. Já vai ser, na verdade, o último vídeo a respeito da comunhão. Na verdade, eu vou falar agora, que já no próximo a gente fala do sacrifício da Santa Missa. Então vamos lá. Quando há obrigação de comungar? Há a obrigação de comungar todos os anos na Páscoa, cada um na própria paróquia e também em perigo de morte. Em que idade tem início a obrigação do preceito da comunhão pascal? A obrigação do preceito da comunhão pascal tem início na idade em que a criança é capaz de aproximar-se dela com as devidas disposições. É a idade da razão, quando a criança já tem consciência, né, sobre as coisas. Pecam aqueles que têm idade hábil para serem admitidos à comunhão e não comungam? Aqueles que, tendo a idade hábil para serem admitidos à comunhão, não comungam, ou porque não querem, ou porque não são instruídos por sua culpa, pecam sem dúvida. Pecam igualmente os seus pais, ou quem faz as vezes deles, se o adiamento da comunhão se dá por culpa deles, e disto terão de prestar severas contas a Deus. É coisa boa e útil comungar com frequência? Sim. É coisa boa e útil, é coisa ótima o comungar com frequência,
contanto que se o faça com as devidas disposições. Então não é comungar simplesmente por comungar. É comungar reconhecendo que ali é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, e que é um sacramento. Com que frequência podemos comungar? Cada um pode comungar com a maior frequência que lhe seja aconselhada por um pio e douto confessor. Meu irmão e minha irmã, que Deus nos abençoe, que entendamos então qual a importância da comunhão, qual o significado da comunhão em nossas vidas, quais os cuidados que devemos ter para comungar corretamente, as nossas disposições, a forma correta de comungar. Não podemos tratar a comunhão e a Eucaristia como algo banal. Ali é de fato Cristo. Ali é de fato Cristo. Corpo, sangue de Cristo. 100%. Que Deus nos abençoe e nos guie em todos os momentos de nossa vida. Até o próximo vídeo.